Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo para você tirar todas as suas dúvidas em relação a poço artesiano. Meu nome é Fábio Luz, sou especialista em águas subterrâneas, com larga experiência no ramo de perfurações de poços tubulares d'água. Sou representante da Nordeste Perfurações, uma empresa séria e que trabalha com qualidade para poder solucionar o seu problema de água. Seja muito bem-vindo. A água são 4 etapas, ok? A primeira etapa e a mais importante é o estudo de marcação ou locação do ponto. Isto por quê? Porque o sistema subterrâneo ele é muito complexo. Então, você tem uma propriedade, é necessário fazer o estudo de locação do ponto para identificar aquele ponto com maior probabilidade para a água subterrânea, certo? A metodologia que utilizamos é a radiestesia e a geofísica. Na geofísica, utilizamos um equipamento eletrônico, do qual vai gerar um mapeamento. Esse mapeamento vai ser colocado em relatório e vai ser entregue para o cliente. E nesse relatório vai estar dizendo a estimativa de profundidade e mostrando os pontos com maior probabilidade para a água subterrânea, ok? Lembrando que na maioria das perfurações, vamos buscar um espaço vazio na rocha que esteja contido com água. Terminando esse estudo, a gente vai para a segunda etapa, que é a etapa da perfuração propriamente dita, ok? Então, o maquinário se desloca para o ponto de perfuração. O maquinário é colocado exatamente a broca no ponto que foi estudado e aí começa a perfuração. Terminou a segunda etapa, vamos para a terceira etapa, que é o desenvolvimento do poço e é conhecido como a limpeza do poço. No desenvolvimento do poço são realizadas 4 etapas. A limpeza do poço, propriamente dito, visto que no processo de perfuração o poço vai ficar sujo em função dos sedimentos da perfuração, ok? A medição da vazão, que é o volume d'água, essa informação é muito importante para a próxima etapa. Medição do nível estático, que é aquele nível da água que fica parada, e medição do nível dinâmico, que é a água em movimento, ok? Terminou esta terceira etapa, vamos para a quarta etapa. A quarta etapa é o bombeamento do poço. De posse das informações da terceira etapa, vamos projetar todo o bombeamento do poço, a potência da bomba, a altura que ela vai ficar projetada, ok? E a última etapa é outorga do poço, que é o procedimento burocrático do qual vai autorizar a utilização do seu poço perante ao governo do estado, certo? Algumas dúvidas bem curiosas em relação ao poço artesiano. Dúvida número 1. Qual a diferença entre poço Amazonas, que é conhecido como cacimba, em relação ao poço tubular de água profundo ou poço artesiano? Nosso sistema de perfuração é de poço tubular profundo ou poço artesiano. Então, como é que isso ocorre? Encontramos a rocha matriz, ultrapassamos e vamos buscar um espaço vazio que esteja contido com água, certo? Com isso, essa água ela é uma água com uma qualidade muito boa, que dependendo das características, pode ser uma água potável. Essa água ela é isolada da camada superficial, que é a camada de solo, por isso colocamos um tubo de revestimento. Eu vou falar mais adiante sobre esse tubo, certo? E existe o poço Amazonas, que é conhecido como cacimba. Esse poço é um poço raso, de 2 metros, 3, pode chegar até 20 metros, e ele é feito de forma manual, certo? Se você deseja esse tipo de poço, então tem que procurar a empresa que trabalha com esse sistema de perfuração. A nossa é poço tubular profundo. O problema da cacimba ou do poço Amazonas é que a água está contaminada em função de coliforme fecal por estar próximo de fossas e dejetos de animais, ok? Vamos para a dúvida número 2. Nosso contrato mínimo é de 50 metros. Isto por quê? Porque o custo de deslocamento de todo o maquinário é alto. Então tem que ter uma perfuração mínima, que no caso são 50 metros, para que a Nordeste Perfurações tenha um custo-benefício na perfuração do poço tubular profundo. Então, Fábio, se eu quiser furar 40 metros, eu vou pagar 50 metros? Isso, perfeitamente, ok? Mas se você quiser parar nos 40 metros, tá tudo bem. Porém, eu recomendo ter sempre um MCA, metro coluna d'água, para poder ter um maior reservatório no seu poço tubular d'água, ok? A cada 20 metros do poço tubular d'água corresponde a 20 litros. Então, se você tem um poço de 50 metros e ele está todo preenchido com água, você vai ter aí 1000 litros de água parada, ok? Outra dúvida muito comum é os tubos utilizados e os valores destes tubos na perfuração. Utilizamos basicamente 3 tipos de tubos, ok? O primeiro tubo é o tubo de isolamento. Olha o termo está dizendo isolamento. O que é que ele isola, Fábio? Ele isola essa água superficial, essa água de solo que eu falei que constantemente é contaminada. Isto quando se faz a cacimba e o poço Amazonas. Então esse tubo de isolamento, ele é colocado quando encontra a rocha. Fábio,
com quantos metros eu encontro a rocha. Isso tudo depende da estrutura geológica da região. Tem locais que com 1 metro você já encontra a rocha. Tem locais que você pisa na rocha, que é o que a gente chama de afloramento de rocha. Tem locais que você vai pegar a rocha com 90 metros. E como é que você vai saber mais ou menos a profundidade da rocha na sua região? Você vai pesquisar poços existentes ali na região, também temos experiência de poços existentes, e a partir daí, se você vê que perto da sua propriedade tem um poço onde pegou rocha com 20 metros, pronto. Então isso é mais ou menos uma estimativa de quanto você vai gastar com o tubo de isolamento, ok? O segundo tubo é o tubo de revestimento. Olha, se liga sempre no nome que eu estou falando. Tubo de revestimento, ele reveste o poço. Esse tubo ele é utilizado quando pegamos uma rocha mole, ok? Na rocha dura não precisa colocar tubo de revestimento, porque a rocha ela tá dura, tá firme. Já na rocha mole, se não colocar, ela fecha, desmorona. Imagine que você tem um pote de farinha e coloca um canudo. Quando tira, a farinha toma conta de todo o volume. Isso é uma característica de uma rocha mole. Assim sendo, você tem que revestir o poço de cima até baixo, ok? Quando é que vai saber isso? Só no ato da perfuração e por estudo de poços existentes. Se você tiver um poço existente próximo da sua propriedade, você vai ter todas essas informações de forma inicial. E esse tubo de revestimento, ele tem uma dimensão de 10 centímetros e o tubo de isolamento de 150 milímetros ou 15 centímetros, ok? São esses dois tubos. Usamos também em algumas situações um terceiro tubo que chamamos de tubão. Esse tubão ele tem 25 metros ou 250 milímetros. Utilizamos ele quando pegamos uma camada de areia. Então o objetivo é justamente fazer com que o furo não abra muito e percamos o poço. Então, nessas situações em que a sua propriedade tem aquela camada inicial de solo muito arenosa, é necessário utilizar o tubão, mas ele é pouco utilizado, ok? Uma pergunta muito comum é: quanto vai ser o orçamento do meu poço completo? Eu digo para você, não sei, porque cada etapa depende uma da outra e são etapas distintas. Por exemplo, você quer fazer só a marcação, então vai ser o valor. Porque você quer fazer a marcação e perfurar quando você quiser. Pronto, então faz a marcação, deixa o ponto lá e fura quando for da sua vontade. Não, quero fazer só a perfuração. Beleza, você vai fazer a perfuração. Ah, Fábio, eu quero fazer todo completo. Me dê um orçamento aí completo? Mesmo assim não dá. Por quê? Porque o orçamento está em função da profundidade. E essa profundidade vai oscilar de região para região. Pode ser que na sua propriedade o seu poço finalize com 80 metros porque pegou água, bacana. Mas pode ser que seja com 50, com 60. Lembre-se que o sistema subterrâneo ele é muito complexo, não tem como ser uma ciência exata. É uma ciência da natureza. Porém, poços existentes na região vai dar uma possível estimativa de profundidade, ok? Então, cada etapa tem um orçamento, juntando tudo vai dar um orçamento geral. Fábio, é garantido você me dar um poço com uma vazão boa e uma qualidade boa? Não, isso você tem que ficar completamente ciente, ok? Então, nesse ramo de perfuração, não é garantida a quantidade de água, a vazão, nem a qualidade. Mais uma vez, batendo na mesma tecla, isso são características intrínsecas do sistema subterrâneo, da hidrogeologia da região e do tipo de rocha, que é da estrutura geológica. Tem locais que têm vazões altíssimas, como um arenito, uma rocha calcária. Porém, tem locais que têm uma vazão muito baixa. De modo geral, quanto mais afastado do litoral, menor o volume d'água. Quanto mais próximo do litoral, maior o volume d'água, porque está mais próximo do mar e está mais próximo do índice de chuva, ok? Então, infelizmente, não é garantido a vazão nem a qualidade da água. Porém, no nosso processo de marcação, que é a primeira etapa, ou de estudo, o índice de probabilidade de acerto é muito alto em função da metodologia que utilizamos. Por isso que a parte mais importante é a locação do poço tubular d'água. Então estimamos aí de 90 a 95% de acerto em nossos estudos. Fábio, eu tenho um poço de 50 metros e eu acho que se eu aprofundar vai dar água. Posso fazer isso? Com certeza e deve. Porém, para isso é necessário fazer o estudo de aprofundamento de viabilidade técnica do seu poço utilizando a radiestesia. Então você tem um poço lá, eu vou na sua propriedade, vou fazer um estudo geofísico com equipamento eletrônico importado e vou dizer, olha, se você aprofundar esse poço aí até 150 metros, existe uma alta probabilidade para a gente estar pegando mais fraturas e está aumentando a vazão. Lembrando que não é garantido, é probabilístico, mas 95% é um acerto muito alto, ok? Fábio, a sua perfuratriz acessa locais de difícil acesso? Sim. O nosso maquinário é um caminhão, certo? Onde esse caminhão vai ter um compressor e vai ter uma perfuratriz. Então, o caminhão vai chegar na sua propriedade, o compressor fica lá em cima, a perfuratriz desce. Essa perfuratriz ela tem uma largura de 1,70 e um comprimento de 3
3,6 metros, em uma altura de 2,15. Então ela consegue chegar em locais de difícil acesso. E essa perfuratriz é alimentada por uma mangueira conectada ao compressor. E essa mangueira tem 35 metros. Então tem que ter essa área aí para que o caminhão fique posicionado e o maquinário consiga se deslocar até o ponto. Lembrando que a distância da perfuratriz ao compressor, que alimenta com ar, é de 35 metros. Se tiver essas condições para chegar exatamente no ponto estudado, aí conseguimos fazer a sua perfuração. Fábio, tem um vizinho que tem um poço aqui perto, o meu poço será igual ao dele? Muito possivelmente sim, ou muito possivelmente não. Lembrando que o sistema subterrâneo ele é muito complexo. Porém, esse poço ele vai dar estimativa de como vai ser o seu poço, em termos de vazão, qualidade da água, a profundidade que a rocha está. Isso é uma linha de estudo de poços existentes. Então, se você tem um vizinho que tem um poço, colete informações de quem acompanhou esse processo de perfuração, porque você vai ter todo um parâmetro de como vai ser a sua perfuração. Lembrando que não é 100%, mas você vai ter um parâmetro de como se comporta ali a estrutura geológica da sua região. Fábio, você pode fazer um orçamento completo, incluindo a outorga também, todos aqueles passos para um poço de 100 metros? Posso, é possível também fazer isso, ok? Lembrando que a profundidade vai ser estimada de acordo com a hidrogeologia da região. Vou fazer um estudo de poços existentes e, por exemplo, eu vou ver que a média de poços ali é 100 metros. Então, vou fazer um orçamento completo para um poço de 100 metros. Lembrando que essa profundidade no ato da perfuração pode oscilar para mais ou para menos, porém isso vai ficar tudo amarrado em contrato, ok? Então, uma vez visto a característica dos poços existentes, eu consigo dar um orçamento geral também. Fábio, quanto irei gastar no bombeamento do meu poço? Depende. Lembre que não é possível passar orçamento de forma exata. Obviamente, se você já tiver o poço pronto, aí conseguimos passar. Então, o poço pronto e com aquele estudo de desenvolvimento, né, com a vazão, nível dinâmico, conseguimos passar um orçamento sim, ok? Mas você não tem nada e você já quer o orçamento do bombeamento do poço, isto não é possível. A não ser que tenha um poço existente ali na região e você vai ter uma ideia. Você vai lá no vizinho, vai saber a profundidade e vai saber o quanto ele gastou. Lembrando que não é certeza o seu poço ser igual ao poço do vizinho. Então, pode oscilar para mais ou para menos. Com isso, encerramos aqui esse vídeo, tirando todas as suas dúvidas, mas se você tiver outra dúvida diferente, então me manda uma mensagem, ok? A tão sonhada água, a independência hídrica, você beber aquela água de qualidade, você não paga mais conta nenhuma, isso é conosco, com a Nordeste Perfurações. Vamos embora ver a água jorrar, show!